Bora se cuidar. Oferecimento Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Doutor Elgi Werneck, bom dia. Avisei que ia trazer gente importante, não avisei? Doutor Paulo Javorski, tudo bem, doutor? Bem-vindo. Urologista. Doutor, importante a presença de um urologista aqui no Bora Paraná, nesse Novembro Azul, porque vamos falar o que tem de mito em relação ao assunto, né? Câncer de próstata, a masculinidade, se é afetada, se não é. Nós mesmos já batemos vários papos de dúvidas que você tinha. Eu falava, eu não consigo acreditar. Eu tinha, telespectador também, né? Pessoas esclarecidas como você, telespectador que está em casa, tem tanta dúvida sobre isso. Por isso, eu convidei um amigo, um especialista, urologista. Paulo, obrigado. Dr. Paulo Javorski é urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia, é nosso colega de trabalho. E eu trouxe ele aqui justamente para esclarecer muitos mitos que você que está em casa, que o Cristiano Santos tem e que nós todos temos a respeito dessa doença, que eu já reforço para vocês. Acometerá mais de 70 mil novos homens só no território brasileiro em 2023. Paulo, vamos lá. Primeira pergunta. O câncer de próstata é uma doença exclusiva de idosos, de homens acima dos 60, 65 anos? Elgi, essa é uma das grandes confusões que existem na população em geral, né? É óbvio que o câncer de próstata ele tem um pico de acometimento ali perto dos 60 anos, mas ele pode acometer homens a partir já dos 50 anos na população geral e alguns homens com fator de risco a partir dos 45 anos. Existem alguns casos excepcionais, inclusive. Semana passada tem um paciente meu que eu operei com 42 anos com câncer de próstata, um diagnóstico muito precoce, tinha fator de risco e tudo mais. Mas, de maneira geral, a partir dos 50 anos, todo paciente deve procurar um urologista para avaliar sua próstata. Perfeito. Mito, portanto, que só homens acima dos 60 anos têm câncer de próstata. Mito. Isso pode acontecer abaixo dos 50 anos, por mais que seja numa situação excepcional. Mito ou verdade, Paulo? O PSA substitui o toque retal. Esse é um dos maiores mitos que existe em relação ao câncer de próstata. Todo mundo que vai ao médico, clínico geral, cardiologista, pede o PSA, vê aquele valor e acha que está normal e acha que está tudo bem. A gente não deve esquecer que o toque, inclusive, Elgi, tem um trabalho, foi feito, e a cada 100 homens com PSA dentro da normalidade, em torno de 20%, em torno de 20 homens tinham alguma alteração na próstata que poderia ser sugestiva de um câncer. Então, o exame do toque é um exame rápido, super rápido, 5 segundos, fácil de fazer no consultório e ele dá o que o paciente quer quando ele vai numa rotina médica, que é um sinal de uma doença precoce que ainda não se mostrou e que pode ser tratada com chance de cura. Perfeito. Portanto, é mito que o PSA substitui o toque retal. Os dois exames, a dosagem sérica de PSA e o toque retal, te oferece uma sensibilidade diagnóstica superior a 80%. Não adianta abrir mão do toque nem do exame. E claro, doutor Paulo, isso em nada vai interferir na masculinidade daquele paciente. Terceiro, o melhor momento para procurar o médico para fazer um diagnóstico de câncer de próstata é quando o homem começa a ter alguma alteração, algum sintoma. Isso é mito ou é verdade? Existe uma preocupação muito grande em relação aos homens de ir ao médico, ao urologista, de não mexer ali na próstata e eles pensam assim, vou deixar começar a ter algum sintoma e vamos ver se isso daí pode ser mais fácil para eu ir no médico, né? Na verdade, não. Quando o câncer de próstata dá sintomas, ele é um câncer difícil de ser curado. Então já é tardio quando um homem vai no urologista com alguns sintomas do câncer, porque a chance de cura nesses casos é muito baixa. Então é mito de que a gente tem que esperar o câncer dar sintomas. O paciente que vai ser curado do câncer é aquele paciente que não tem sintomas e vai de maneira precoce, preventiva no seu urologista ou urooncologista. Perfeito. Só para reforçar, a Sociedade Brasileira de Urologia e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recomendam que todos os homens a partir dos 45 anos passem na sua avaliação com seu clínico, com seu oncologista, com seu urologista, para que sejam feitas as recomendações específicas. Quarto, Paulo, mito ou verdade? Comer tomate reduz o risco do câncer de próstata. Puxa, Elgi, antes fosse uma verdade, viu? Mas não é.
Alguns estudos no passado vincularam uma substância que tinha no tomate chamada licopeno com a prevenção do câncer de próstata, e isso vê assim como uma grande, um grande oásis, nessa seara do câncer de próstata, mas infelizmente isso não se mostrou verdade e nem o tomate, nem extrato de licopeno ou similar previne câncer de próstata. Esse é um grande mito que eu ainda ouço no consultório, mas já tem muito tempo que já não existe. Prevenção é hábito de vida saudável, atividade física, controle de peso, priorizar alimentos in natura. Não adianta comer 3 quilos de tomate por dia e tá obeso, tá fumando, porque isso vai te trazer câncer de próstata e em nada esse tomate vai te proteger. Para a gente entrar para a reta final, Paulo, mito ou verdade? Traumas repetitivos pélvicos. Então, quem anda muito de cavalo, a gente tem muita gente na roça, pessoal do interior, nosso abraço aí, pessoal que anda de bicicleta, que vai trabalhar de moto, que tem esse atrito pélvico contínuo. Existe um aumento da incidência de câncer de próstata nesses indivíduos? Na verdade, não. Inclusive, é uma das coisas que eu ouço bastante no consultório também, sobre os pacientes que ficam muito tempo sentado, ou o paciente que fica muito tempo sentado num banquinho, às vezes o cara é artesão, fica num banquinho mais duro, ou anda a cavalo, a moto. O trauma repetitivo, ou a pressão repetitiva ali na região do períneo, ela de maneira nenhuma leva a risco de câncer de próstata. Então, esse é um grande mito também. Perfeito. E a última pergunta para a gente encerrar, e eu já devolver para o Cris, é o seguinte. A gente hoje vê uma geração jovem que toma altas doses de testosterona, inclusive de forma indiscriminada, sem orientação médica. Não faça essas reposições, vocês que estão nos ouvindo, sem conversar com seu médico. Essas reposições de testosterona em fases jovens da vida podem aumentar o risco do desenvolvimento de um câncer de próstata no futuro, Paulo? Nós sabemos que o câncer de próstata é um tumor que ele é vinculado ao metabolismo da testosterona. Não há um grande indício de que usar testosterona em altas doses vai causar obrigatoriamente câncer de próstata. Mas, de uma maneira geral, para a saúde do homem jovem, não é recomendável o uso de terapia de reposição de testosterona para performance, tá? Perfeito. Cris, Oi. Esclareceu, acho que demais, doutor. Muito metade obrigado. das suas dúvidas. Não, e tenho certeza do telespectador, porque vamos falar, né, doutor? É uma doença, ela é cercada de tabus, de preconceitos, né? Não digo uma doença, mas é um caso que é cercado de tabus. Então, desmistificar algumas crenças, né, alguns mitos, algumas dúvidas que as pessoas têm é sempre muito importante. Essas dúvidas todas a gente consegue esclarecer lá no meu Instagram, Dr. Elge Werneck, está na tela aí, mas eu queria também aproveitar a oportunidade e deixar o Paulo deixar o endereço dele. Qual que é o seu Instagram, Paulo? Meu Instagram é @paulo.jaworski, como é o meu sobrenome. O Elge vai me marcar lá nos stories dele, então vocês podem me seguir lá também. É isso aí. Doutor, obrigado. Agradeço, obrigado. Até a próxima Pessoal, semana. e para finalizar, homens, Novembro Azul é um mês de atenção ao câncer de próstata, mas que esse mês represente o que você vai fazer nos outros 11 meses. Atenção com a saúde masculina, ela deve ser o ano inteiro e não exclusivamente nesses dias aí não afeta a do sua mês virilidade. 11, né, Cris? Não afeta a sua virilidade. Nada, Então, né? bora pelo lá, né? contrário. Pelo contrário, até para finalizar, o diagnóstico precoce te permite tratamentos precoces com menores complicações que pouco interferem na sua potência. Se você deixa para fazer um diagnóstico em fases mais avançadas, cirurgia e tratamentos sistêmicos, aí sim Aí o bicho podem mexer na sua potência e na sua libido. Fiquem ligados, pessoal. Tchau, doutor. Prazer tê-lo aqui, Deixa eu viu? agradecer, Paulo. Ótima Obrigado semana. pelo Obrigado. prazer.